como humanizar um texto escrito por IA? Então bora lá, você já entendeu que a inteligência artificial pode ser uma grande assistente na produção do seu livro, mas agora você está preocupado porque não sabe como tirar essa linguagem típica de IA ou como é que as pessoas vão identificar aquilo como sendo seu. Então eu vou trazer aqui exatamente o passo a passo do que você precisa fazer quando você precisa humanizar essa linguagem e fazer com que seu livro seja autêntico, que o seu livro seja seu de verdade, mesmo que a assistente virtual tenha sido a inteligência artificial. Eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora, mentora literária com dezenas e dezenas de livros publicados e eu trabalho todos os dias ajudando as pessoas a colocarem seus livros no mundo. Posso dizer que nesses 15 anos de experiência, eu vi a chegada da inteligência artificial e eu já vejo mudança diária, né, dentro desse mercado. Nós ainda temos muitas dúvidas relacionadas ao uso ou não uso, gente que é contra, gente que é a favor. O que nós sabemos é que nós estamos vivenciando a nova revolução industrial, não sou eu que estou dizendo isso, são os grandes especialistas de universidades internacionais e que nós precisamos sim nos adequar a esse novo mundo. Se você já é inscrito nesse canal, com certeza já deve estar utilizando inteligência artificial por aí, sabe que eu sou uma entusiasta da tecnologia de forma geral, para o uso no nosso dia a dia, inclusive na produção de livros. Mas claro que sempre da forma correta, sempre de forma ética. Nós temos um vídeo específico aqui sobre como utilizar a inteligência artificial de forma correta e de forma ética, ok? Então, bora lá. Stefania, é mesmo possível identificar que um texto foi escrito por inteligência artificial? Hoje nós não temos 100% de certeza como identificar um texto e dizer que ele foi escrito por IA. O que nós temos são vícios de linguagem que as IAs, apresentam pra gente e que pessoas que estão um pouco mais acostumadas, como é o meu caso, chegando pra mim, eu tenho certeza que essa pessoa utilizou IA e não fez uma revisão com a cara dela. Esse que é o problema. Não é escrever junto com a IA, é não olhar para aquilo e depois colocar o seu jeito, os seus exemplos, a sua analogia, a sua linguagem, o seu vocabulário. Esse é o grande problema. Então a gente vai ter aqui alguns vícios de linguagem que eu vou falar e você vai ver que são claros, né? Algumas palavras, as palavras utilizadas pela IA, elas são especialmente palavras muito ligadas a um coach, sabe? Uma coisa muito motivacional. Ok? Por quê? Mas nós estamos falando de textos que sejam muito perfeitos. Então nós vamos falar sobre jornada, propósito, aquilo é crucial. Então a gente vai utilizar frases como porque o mais importante é o que vem no seu coração, porque o seu potencial é tudo que tem de melhor, você só precisa dar o primeiro passo. São frases de efeito muito clichês que são muito utilizadas, até porque, parênteses, a gente precisa entender que a IA, gente, ela é um banco de dados. É um banco de dados quase infinito, é um banco de dados muito, muito, muito bom, a gente fica feliz de ter acesso a ela, mas é um banco de dados, o que tem ali é cruzamento de informações. Então você está pedindo para ela escrever alguma coisa para você, mas na verdade o que ela está escrevendo é alguma coisa que outras pessoas já escreveram, cruzamento de coisas que outras pessoas já escreveram. Ela não está criando do nada, ok? Então é importante que você entenda isso. Eu gosto de utilizar um termo que é o plágio estatístico. Se você faz uso de IA na produção do seu livro, você precisa tomar cuidado com plágio estatístico. O que é isso? Se a IA escreveu um parágrafo, vários parágrafos, sozinha dentro do seu texto, você precisa tomar muito cuidado, porque ela escreve em cima da base dela de dados. Então pode ser que seja uma frase, um parágrafo, um trecho já escrito por outras pessoas. É bem provável. Claro que ela tem uma inteligência para fazer com que tudo isso seja bem revirado. Dificilmente ela vai trazer um plágio literal de algum livro para dentro do seu livro, mas ela vai trazer exemplos de diversas pessoas, de diversos livros, de diversas fontes e vai transformar no seu, tá? Tá, Stefania, mas nada se cria, tudo se transforma na vida. Realmente, por isso que a IA, ela traz um
um banco de dados que, na verdade, é o banco de dados do ser humano, que é o que a gente está colocando lá. Tá, mas o que a gente precisa identificar? Quais são as outras linguagens, vícios de linguagem que a gente tem? Excesso de adjetivos e advérbios, ou construções linguísticas muito cadenciadas. Então, por exemplo, frases curtas. Você sabe muito, mas não sabe explicar. Você não tem voz? Não tem voz. Então, quer dizer, frases curtas, né, em sequência, que muitas vezes fica muito bacana num texto mais poético ou num texto mais intelectualizado, com uma sensibilidade, mas ele é uma característica de ChatGPT em especial, ok? Temos também outras construções como não é só isso, é aquilo outro. Mais do que um livro, isso aqui será um portal para a sua vida. Mais do que aquilo outro, é aquilo tanto. Então a gente tem uma quantidade de vícios de linguagem que hoje são associados à IA. É claro que muitas dessas coisas a gente já utilizava antes, gente. Aliás, a IA ela só reproduz aquilo que ela aprendeu sobre o ser humano. Então, por exemplo, o uso de travessões. Eu, Estefânia, já utilizava a travessão para aposto. Não sempre. Aqui e ali, de forma bem comedida. Mas hoje a gente vê o ChatGPT, por exemplo, utilizando muito travessão para aposto. Então hoje eu faço de tudo para tirar esses travessões porque acabou sendo consolidado ou associado ao ChatGPT. Então, eu vou te dar um exemplo na prática de como que chegou um texto para mim e como é que eu modifiquei esse texto. Eu vou te dar duas opções de como poderia ser modificado, tá? E depois disso, eu vou te mostrar como que você faz isso na prática aí no seu livro. Então, você já escreveu, você já organizou, já tem muita coisa produzida, mas você sabe que você precisa humanizar esse texto. Então, eu vou te mostrar. Então, agora vamos para o exemplo. Ah lá, vou deixar aqui o texto, né? No cenário contemporâneo, o advento da inteligência artificial tem se consolidado como divisor de águas crucial em diversos setores da sociedade. Só esse parágrafo, só essa frase, ela já tá cheia de vícios de linguagem. Porque é uma coisa muito linguagem motivacional. No cenário contemporâneo é muito clichê. O advento da inteligência artificial é bastante clichê. Tem se consolidado como um divisor de águas, super clichê. A gente tem como utilizar outras coisas nesse lugar. Crucial é muito utilizado por IA em diversos setores da sociedade. Muito genérico, poderia ser qualquer coisa. Ela não é apenas uma ferramenta tecnológica. A IA está redefinindo o próprio ecossistema de trabalho. Aí é lá o travessão, né? E a forma como interagimos com o conhecimento. Então, aqui temos vários marcadores que trariam essa parte muito genérica do texto. Essa verdadeira revolução digital traz consigo desafios complexos, mas também abre portas para oportunidades fascinantes de inovação e eficiência. Mais do que uma tendência, ela se consolida como recurso indispensável para quem deseja inovar, ganhar produtividade e acompanhar as demandas de um mercado em constante evolução. Portanto, navegar por essa nova tapeçaria tecnológica exige que profissionais desenvolvam uma resiliência essencial para prosperar no futuro. Esse aqui foi um texto que chegou para mim e ele é um texto que foi escrito pela inteligência artificial por uma pessoa que estava começando a escrever sobre a chegada da inteligência artificial, ok? E aí, quando eu ajudei esse cliente a reescrever esse texto, nós tivemos esse texto aqui sendo consolidado, ok? Se analisarmos a história das grandes transições humanas, fica claro que a inteligência artificial altera a própria infraestrutura do pensamento e da produção. O que está em xeque hoje é a nossa relação histórica com o conhecimento e o fazer profissional. Não estamos diante de uma tendência passageira, mas de uma mudança de paradigma em que a produtividade e a capacidade de inovação deixaram de ser diferenciais para se tornarem pré-requisitos de sobrevivência no mercado. Percebe que já tem toda essa mudança? Aqui, gente, é um professor universitário, ok? Que tem, esse aqui é o conhecimento dele, lógico que nós estamos falando de um texto um pouco mais culto, mas já é um texto com uma personalidade, já é um texto que não é genérico. Diante disso, o papel do profissional vai muito além da mera adaptabilidade. É necessária a habilidade de compreender a lógica da máquina para poder liderá-la, garantindo que a tecnologia sirva como extensão da nossa capacidade intelectual e não como sua substituta,
ok? Então aqui o meu cliente conseguiu mudar todo aquele parágrafo com a sua linguagem e com o tipo de vocabulário que ele utilizaria para deixar com que ficasse mais humanizado. Mas eu quis trazer também um outro exemplo, como se fosse um jornalista, se ele estivesse escrevendo num blog sobre isso, por exemplo, né? Então, olha só, esse aqui já é um outro exemplo meu em cima do mesmo conteúdo. A inteligência artificial não está chegando, ela já chutou a porta. Se o seu trabalho depende do seu cérebro, você provavelmente já sentiu aquele frio na barriga, se perguntando se o mercado vai durar mais 5 anos. Ou seja, se você não é marceneiro, se você faz trabalhos que não são manuais, é um trabalho que você precisa pensar, a IA pode te substituir? Bem, a resposta honesta, o mercado que você conhece hoje não vai durar. Mas isso não é o apocalipse. É só uma linha divisória muito clara. Quem aprender a dar as ordens certas para as máquinas vai liderar. Quem insistir em trabalhar feito um robô vai ser substituído por um. Então vejam que nós temos aqui 2 textos que foram, eles vieram, né, se originaram daquele primeiro que foi escrito pelo ChatGPT. E tanto um quanto o outro, ele contém uma linguagem mais específica ligada a esse profissional. Pensando que o primeiro é o meu cliente, que é um professor universitário, e o segundo pensando num jornalista que escreve em blogs, que no caso era eu mesma, né? Então eu escrevi muito em blog, muito tempo e tal, então essa linguagem seria muito parecida com o que eu utilizaria, tá? Então, Stefânia, na prática, como é que a gente faz? Gente, minha primeira orientação para humanizar um texto de IA é começar antes de pedir as coisas para IA, é utilizar isso no prompt. O prompt é aquilo que você escreve para fazer o pedido para a IA fazer algo para você, certo? No prompt, você já deve deixar o mais claro possível sobre o tipo de linguagem que você gostaria que utilizasse. Eu quero que seja como se eu estivesse conversando num café com um amigo, ou eu quero como se fosse uma palestra, mas uma palestra motivacional, com esse tipo de público-alvo, com tudo mais. Cada vez que você vai trazendo mais informações dentro desse prompt, mais essa IA vai te dar uma resposta menos genérica. Se você estiver utilizando a Stefania, que é a minha agente treinada com minha metodologia e tudo mais, você já vai ter isso como subsídio, né? Porque ela já foi treinada para não ser genérica. Obviamente, ela ainda faz parte do ChatGPT e ela ainda pode trazer vícios de linguagem, mas minimiza muito isso porque ali ela já quase que te obriga a fazer o alicerce da sua obra, porque explicando para quem está escrevendo, qual é o tema, qual é realmente a promessa desse livro, enfim. Então, isso faz com que diminua muito essa incidência de vocabulário genérico. Legal? Legal. Além disso, quanto mais você der conteúdo para IA, mais ela vai trazer a sua linguagem. Então você precisa trazer exemplos. Então dê trechos de textos que você escreveu do seu jeito, que você não teve nenhuma ajuda de IA. Pegue trechos que tem a sua linguagem, que tem o seu vocabulário. Stefânia, eu não tenho nada meu escrito. Pega a transcrição de um vídeo, a transcrição de uma palestra, a transcrição de alguma coisa que você está falando. E isso já é a sua linguagem, não é a linguagem escrita e formal, mas é a sua linguagem, é o seu vocabulário, é o seu jeito, tá? Então isso vai alimentando a IA. Outra coisa é fazer o treinamento da sua IA. Seja se você estiver utilizando a minha IA, que é a Stefania, seja utilizando alguma outra inteligência artificial, você precisa treiná-la. A gente já falou isso em outros vídeos por aqui. Você pede uma coisa para ela, ela escreveu, você pega aquilo, joga no seu documento de texto, muda tudo que você gostaria de mudar, faz todas as mudanças e leva de volta. Fala, é assim que ficou esse trecho que você escreveu, olha agora como fica com a minha linguagem. Aí agora vamos escrever o próximo trecho, faz a mesma coisa, você vem e volta. Cada vez mais ela vai utilizando a sua linguagem. Mas lembre-se que ela é uma máquina. Então, por vezes, ela tá fazendo ali legalzinho, tá trazendo a sua linguagem, daqui a pouco ela volta e dá uma descambada. Vem aloprando e escrevendo um monte de frases curtas, uma embaixo da outra e tudo mais. Normal, gente, normal. Porque aí você vai, opa, volta lá, vamos voltar, porque isso aqui não é o tipo de linguagem que eu quero, né? Então vamos organizar. Agora, a última etapa que eu quero te contar, ela é ouro para a parte de humanizar. É o que eu falo para
todos os meus clientes e é o que eu faço com todos os conteúdos que chegam aqui para mim quando eu vou fazer uma leitura crítica, uma revisão daquele texto dos meus clientes. Mas antes de te dar esse ouro sobre essa última estratégia, que eu acho que é a mais importante no final das contas, eu preciso divulgar algo para você que pode fazer muita diferença na produção do seu livro, que é o nosso programa de implementação do livro de autoridade. O que ele é, gente? Ele é exatamente um programa para você colocar em prática e em 90 dias escrever o seu livro profissional. Porque nele você tem acesso a um mapa onde vai ter todo o planejamento do seu livro com a minha metodologia. Então ali, ó, vai vendo, escrevendo, vai ali, ó, preenchendo. Ó, eu tenho um monte de perguntas, você vai preenchendo, e a gente vai organizando. Isso aqui são os temas, isso aqui são os subtemas. A gente organiza tudo, é um mapa prático, é um mapa com metodologia. 15 anos de metodologia sendo organizados num mapa. Depois você tem acesso a Estefania, que é a minha agente treinada que vai te ajudar na parte de desenvolvimento dos capítulos do seu livro, tá? E por último, e não menos importante, a gente tem as aulas. Aulas bem práticas e direto ao ponto, mas de tudo que você precisa. Desde técnicas de escrita, prazos e metas, como que você organiza todo esse processo do alicerce e depois como que você faz isso, quantidade de capítulos que deve ter, se tem que ter ou não tem que ter prefácio, como que faz orelha, o que põe na orelha, o que põe na contracapa, como faz capa, diagramação, tudo que você precisa saber sobre a questão de registros, sobre como fazer a sua sessão de autógrafos, tudo isso nós temos dentro desse programa de implementação. Então, assim, você precisa ter acesso a isso se você quer escrever o seu livro em 90 dias, o seu livro de autoridade, que é específico para profissionais que querem projetar autoridade por meio do livro. Não é voltado para os nossos queridos escritores de ficção, ok? Nós estamos falando de livros de não ficção, livros na área de terapia, negócios, educação, na área de saúde, enfim, todas essas áreas. Então, bora lá! E a nossa última estratégia, que ela é ouro. Nada deixa o seu livro tão autêntico quanto a sua história. Porque a sua história é aquilo que não pode ser encontrado em lugar nenhum, nem mesmo nos bancos de IA. Pelo menos não por hora, ou a gente espera que não. Porque não importa quão técnico seja o seu livro, da sua área de conhecimento, a sua história precisa costurar o seu livro. A sua história, os seus exemplos, os exemplos dos seus clientes, dos seus pacientes, isso é ouro. Isso é o que faz com que o seu livro seja realmente autêntico. Então, não hesite em colocar a sua história, a sua jornada e, obviamente, os recortes da sua jornada que façam sentido com o seu livro, com cada capítulo, cada parte, né, cada trecho ali dos temas que você vai desenvolver. Mas não hesite em colocar isso no seu livro, porque mesmo o livro de autoridade, um livro técnico, um livro mais professoral, todos esses livros precisam de exemplos autênticos, precisam de analogias que são a sua cara e precisam da sua história. Então, esse é o maior ouro para humanizar um texto escrito por IA. É importante lembrar que esse é um serviço que nós também temos aqui na Mentor Autor. Muitos clientes têm chegado aqui com o livro pronto, precisam da minha revisão crítica, da minha leitura crítica sobre o conteúdo da obra e depois disso pedem o quê? A revisão textual com a humanização do seu texto. E como é que a gente faz isso? A gente tem as nossas profissionais que trabalham com a revisão textual, a parte de gramática, ortografia, pontuação, e elas também identificam os vícios de linguagem de IA e identificam também quais são os momentos daquele texto em que a gente poderia ter algo mais autêntico do autor. Então nós temos também esse serviço por aqui, se você precisar, chama a gente aqui nesse formulário que está aqui abaixo. Tô louca para saber se esse vídeo fez sentido para você, se eu consegui te ajudar a humanizar os textos escritos por IA por aí. Me conte aqui nos comentários e se você não é inscrito, claro, se inscreva nesse canal.